Olá, seja bem-vindo em mais um Encontro Rápido, o Encontro Rápido desta semana. Por falar em Encontro Rápido, queridos, nós estamos lá no YouTube. Encontro Rápido agora tem um canal no YouTube. E você está convidado para entrar no canal, assistir diversos vídeos que tem lá. Todos os vídeos que já foram postados no Facebook. Se você por acaso não viu algum deles, você pode entrar lá que todos estão lá. Você vai encontrar também lá palestras, músicas, sermões, coisas bem legais para você poder curtir, comentar, compartilhar e ajudar a divulgar o canal. Então você vai lá e digita hashtag Encontro Rápido, tudo junto com letra minúscula e rápido com acento e te inscreve no canal, certo? Como você já sabe, nosso encontro é rápido, então vamos direto ao que interessa. Na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 19, dos versos 16 até o 22, nos conta ali sobre um encontro de Jesus com um jovem muito especial. A Bíblia não nos diz o nome desse jovem, ela apenas o caracteriza por uma característica. Ela diz que ele era um jovem rico. Esse jovem rico, ele tinha algo interessante, porque ele era um cristão, ele era alguém que conhecia os 10 mandamentos, que guardava a lei, ele era alguém muito rico, ele era alguém muito respeitado. E por incrível que pareça, e diferente de muitas pessoas que tinham a mesma posição social dele da época, ele não era um opositor de Cristo, mas ele era um seguidor de Cristo. Ele acreditava em Cristo, cria que ele era realmente o Filho de Deus. E um dia ele estava observando como Jesus tratava as crianças, como Jesus recebia as crianças. E dentro dele, ele sentiu um desejo tão grande de ser um discípulo de Cristo. E ele não se conteve, ele foi até Jesus. E quando ele chegou perto de Cristo, ele fez a famosa pergunta: Mestre, bom mestre, ele chamou Jesus, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então fala para ele que guardar os mandamentos seria importante, que ele deveria honrar os pais. E aí ele fala sobre como deveria tratar o próximo. E aquele jovem diz para Jesus: mas Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu era pequenininho. O que me falta ainda? Ah, queridos, quando eu leio essa pergunta, o que me falta ainda, algo me faz pensar. Sabe por quê? Porque aquele jovem conhecia os 10 mandamentos, ele seguia os 10 mandamentos, ele era um cristão, mas ele era vazio. Sabe, eu e você podemos conhecer os mandamentos de Cristo, podemos seguir, podemos acreditar que Jesus realmente é o Filho de Deus e é o Salvador do mundo. Podemos estar filiados a uma comunidade religiosa, podemos pertencer a um grupo religioso, mas pode ser que talvez eu e você entramos e saímos da igreja, ouvimos sermões e sermões, e nós continuamos vazios. Parece que o Evangelho não alcança o nosso coração, parece que nós nos tornamos duros. E aí nós somos cristãos por causa do quê? Da tradição, do costume, porque fomos ensinados assim? E aí nós servimos a um Jesus histórico, a um grande personagem da história, mas não a um Salvador. O fato é que esse jovem se sentia assim, vazio. E ele percebeu em determinado momento da vida dele que ele era vazio. E ele foi até Jesus, e quando Jesus falou para ele que ele deveria então guardar os mandamentos, e ele continua dizendo: mas mestre, eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? Queridos, porque conhecer os 10 mandamentos, guardá-los, conhecer a Cristo e crer que Ele é realmente o Filho de Deus, talvez não seja suficiente. Sabe por quê? Porque quando Jesus ouviu essas palavras do jovem, Ele disse para ele assim: se queres ser perfeito, uma coisa te falta ainda. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres. E Jesus continua dizendo: e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ah, que convite, queridos. Jesus não fez qualquer convite. Ele chamou esse jovem para escrever o nome dele na história. Ele chamou esse jovem para uma decisão. Ele chamou esse jovem para uma escolha. Porque não adianta nós conhecermos os 10 mandamentos. Não adianta nós conhecermos a Cristo se a nossa escolha não é de estarmos ao lado de Jesus. E quando isso aconteceu, esse jovem ficou muito triste porque ele tinha muita coisa, ele tinha muito dinheiro. E ele foi levado a escolher entre os tesouros deste mundo e os tesouros celestiais. O fato é que quando ele colocou na balança, ele não conseguiu abandonar aquilo que o afastava de Cristo. E aquele jovem foi embora, queridos, muito rico, porém miserável e infeliz. Miserável e infeliz, ele foi embora.
Queridos, o mesmo convite é feito para mim e para você hoje. E Jesus diz pra gente assim: filho, uma coisa te falta ainda. Abandona tudo isso que te afasta de mim. Então vem e segue. Talvez Jesus está dizendo para você hoje abandonar hábitos e costumes que desonram o teu Criador. Talvez Ele está falando para você hoje abandonar hábitos que você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está, querido. Talvez Ele está chamando você para uma vida nova. Hoje, qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a nossa decisão? Sabe, houve um momento na minha vida que eu precisei abandonar tudo para seguir a Jesus. Abandonar todos os meus hábitos, abandonar todos os meus costumes ruins, abandonar algumas ideias que não permitiam que eu seguisse a Cristo de verdade. Mas com isso eu descobri uma coisa, queridos: não há nada nesse mundo que tenha mais valor do que Jesus. Não há nada nesse mundo que compensa a presença de Cristo, o amor, o perdão e a misericórdia dele por nós. Nada nesse mundo vale mais do que a esperança do céu. Nada, queridos. Então hoje, nessa semana, uma coisa só te falta: abandona o que te afasta de Cristo. Vem e segue. Há uma historinha rapidinha que diz que um pregador, ele estava muito inflamado, falando e pregando às pessoas, dizendo assim: você deve vir e seguir a Jesus, venha e se entregue completamente a Cristo, venha e se entregue inteiramente a Cristo. E lá no meio da plateia tinha um jovem que não tinha mais as pernas. E ele, na sua cadeira de rodas, posicionou-se na frente daquele pregador e disse assim: ei, senhor pregador, Jesus aceita um homem pela metade? E aquele homem por um instante parou e pensou, e ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, aquele pregador disse: sim, Jesus aceita um homem pela metade, que se entregue por inteiro. Então, querido, se a sua vida está pela metade, por causa das más escolhas que você tenha feito, saiba que Cristo lhe aceita pela metade, desde que a sua entrega seja 100%. Tome essa decisão essa semana. Entregue-se a Cristo e você gozará dos grandes prazeres, não desta terra, mas celestiais. Meu irmão, pense nisso. Coloque-se ao lado de Cristo, escolha por Ele, porque Ele já escolheu você. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima semana.